Oi, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha última leitura, como eu falei no vídeo passado, que esse vídeo seria uma resenha também. Então, estou aqui para falar sobre um livro muito fofo que eu li, que foi o No Coração da Floresta, da Emily Winfield Martin. E enfim, é aquilo que eu já falei para vocês, né? Depois que eu leio um livro mais denso, eu acabo sentindo vontade de pegar alguma coisa mais levinha. Então, eu tinha acabado de ler As Vinhas da Ira, né? Eu vou deixar nos cards aqui para quem ainda não assistiu. E aí eu falei, bom, tá bom, agora eu preciso, né, de alguma coisa um pouco mais gostosinha, mais amorosa, né? Porque realmente ali foi punk, foi bem punk. Valeu muito a pena, maravilhoso o livro, né? Só que é isso, assim, tem histórias que são mais pesadas, né? E apesar de que eu queria deixar aqui, enfim, vídeos espontâneos, né? Então, eu lembrei de uma coisa que eu não falei nas Vinhas da Ira, antes de eu começar a falar desse livro, só rapidinho, só para deixar claro aqui. Eu falei bastante coisa, né, na resenha e tudo, mas eu esqueci de falar que, apesar de ser uma história bem, assim, difícil, né, ali daquela família buscando alguma oportunidade, né, de ter uma vida digna, né, e de sobrevivência e tal, e o quanto que isso é muito dolorido, por vários momentos a gente vai também vendo cenas muito lindas de, de união, de pessoas se ajudando, sabe? Principalmente as pessoas que se identificam, né, que estão passando por situações semelhantes, mas independente, né, assim, é muito bonito, tá? Não é só pauleira não, tá? Porque eu acho que naquele vídeo eu acho que eu só falei o quanto que é uma história doída, né, difícil e tal, mas também tem várias situações muito bonitas de união entre os seres humanos, e o final é bem significativo, sabe? Num primeiro momento eu fiquei um pouco decepcionada, assim, porque eu, enfim, né, queria outra coisa. Quem já leu, eu acho que vai entender, né? A gente fica querendo, enfim, um final feliz, né? Vamos dizer assim, mas não quero dar spoiler, né? Mas é um final muito significativo, assim, muito mesmo, muito forte, eu achei. Assim, dá muito pano pra manga pra pensar um monte de coisa. Bom, fechei o parênteses, tá? Das Vinhas da Ira. Mas vamos falar aqui de No Coração da Floresta, então, que foi a minha leitura seguinte. Esse livro aqui, deixa eu mostrar essa edição pra vocês, porque, ai, é uma belezinha. Peraí. Essa edição é da Dark Side, ela é de capa dura, e eu achei muito linda. Foi um livro que eu dei de presente para minha irmã, porque é a história de duas irmãs, né? Eu já vou entrar aqui na sinopse para vocês. E então, né? Na verdade, eu queria comprar para mim, mas aí acabei comprando para ela, porque olha que coisa mais linda, cara, essas pinturas em aquarela. Eu acho que isso é aquarela. Não sou entendida, né, disso, mas espero que vocês estejam conseguindo ver. Ele é todo ilustrado, assim, muito bonito. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu quero mostrar para vocês. E, enfim, essas edições maravilhosas, né? Que tem pintura, né? Além do texto, né? Da história em si. Eu sou super fã, né? Já falei aqui várias vezes. Enfim, aqui a gente vai acompanhar a história de duas irmãs que são... Elas vivem uma vida, assim,
bem rica, né? Tem um pai nobre, a mãe não era nobre quando casou com o pai, mas eles vivem ali uma vida luxuosa. E só que já no início do livro, né, já conta aqui que esse pai sumiu e as meninas e a mãe ficam sem nada, elas precisam devolver a casa, né, e todas as riquezas, né, deles, porque não fazem mais parte dessa família de nobres e tal, enfim. E aí elas vão morar numa floresta, numa cabaninha, numa floresta. Ai, gente, deixa eu mostrar a cabana, porque é muito lindo. É bem no iniciozinho que conta. Vou só mostrar a casinha delas, que é a coisa mais fofa aqui. Elas vão morar nessa casinha aqui na floresta, tá? Que é a casa de alguém da família da mãe, eu não me lembro se era do pai ou do avô, da avó, enfim, alguma coisa assim. Mas essa casinha está abandonada e aí elas vão morar nessa cabaninha no meio da floresta. E a floresta, ela é tida como um lugar perigoso, um lugar obscuro, né? Assim, as pessoas dessa região ali onde elas moram não frequentam a floresta, né? Tem medo da própria natureza mesmo, né? Dos bichos e, enfim, de todos os mistérios, né? Que existem ali nessa simbologia mesmo da floresta, né? E aí aqui a gente vai acompanhar essas meninas não só lidando com essa perda, né, do pai e essa questão também da esperança, né, de tentar entender o que aconteceu, né, e tudo, como também a gente vai vendo elas se permitindo aos poucos, mesmo que com alguma cautela, né, e medo mesmo, de ir desbravando esse lugar que é a casa delas, né? Agora a floresta é a casa delas. E aí tem essa coisa legal também, que é cada uma das irmãs tem uma personalidade diferente, e então elas se ajudam, elas se complementam, elas se desentendem, né? Tem toda essa relação aqui das irmãs que é bem interessante. E, enfim, aí elas vão conhecendo essa floresta e vão descobrindo que a floresta não é exatamente assim esse lugar tão ruim que elas imaginavam, e vão descobrindo ali as criaturas que moram na floresta e descobrindo, né, quem sabe aí novos amigos, perigos reais, né, também. E então assim é uma história muito bonita, muito linda, ainda mais com essas pinturas todas aqui também, nossa, fica tudo muito bonito, uma história que a autora, ela vai descrevendo tudo com muita beleza, assim, são cenários muito lindos, sabe, que a gente vai imaginando ao longo da leitura, e então, assim, uma leitura muito deliciosa, muito gostosinha mesmo de fazer, o texto flui bem, eu acabei lendo bem rápido, porque realmente dá vontade, né? E existem aqui mistérios que vão sendo desvendados, então você fica também curioso para saber o que vai acontecer, né? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção e que conversa muito comigo pessoalmente é justamente essa coisa porque tem aqui uma personagem que é a bibliotecária, elas descobrem uma biblioteca no meio da floresta, né? Enfim, isso não é um spoiler, né? Assim, é um pedacinho assim da história, talvez para alguém isso seja spoiler, né? Mas eu quero trazer aqui isso que eu achei muito interessante que essa história traz e que eu acho que, enfim, isso que é bacana de nós adultos, a gente se permitir ler todo tipo de livro, porque, inclusive infanto-juvenis, né? Porque vão levando a gente para lidar e digerir temas que são importantes para a nossa vida hoje, né? Então, não é porque uma história ela é contada de uma maneira assim
aparentemente infantil, que necessariamente é só para criança, só para adolescentes, não, né? Até porque eu penso que a gente carrega dentro da gente todas as nossas versões anteriores, né? De todas as idades. Então, mas enfim, aí o que eu queria dizer aqui, que para mim foi muito legal, é que dentro dessa floresta tem uma biblioteca. E é uma biblioteca de. Não quero dar muitos detalhes, mas é uma biblioteca diferente, tá? E essa bibliotecária, ela vai trazendo ela vai oferecer para essas meninas certos objetos que elas não vão entender muito bem, e elas vão precisar soltar a mão e deixar que a vida vá mostrando para elas de que maneira esses objetos vão maneira vai fazer sentido aqueles objetos terem aparecido ali na vida delas, e enfim. Eu, particularmente, eu gosto muito dessas coisas, assim, meio de mistério, com aventura, né, porque eu acho que na vida prática, isso não é só uma coisa de, isso aqui é uma coisa interessante aqui que a autora usou na história, né, de objetos misteriosos que uma hora, quem sabe, vão mostrar ali uma utilidade que não se imaginou, que poderia, enfim, né. Claro que é legal ler isso, mas eu particularmente, eu tenho uma visão de que na vida a gente tem que ter essa abertura também, para que a gente não tente dar um sentido fechado para tudo de cara, sabe? A gente permitir que a vida se desenrole de uma forma mais solta, mais espontânea, sem a gente querer controlar tudo, sem a gente planejar tudo, sem a gente querer dizer, isso é certo, isso é errado, ou isso aqui que aconteceu comigo foi uma coisa ruim, né? A gente não concluir de cara, né? E a gente ir permitindo que as coisas vão se desenrolando e que as coisas vão se mostrando para gente, né? Eu tenho para mim que a vida tem muitos mistérios mesmo, e não é essa coisa assim que muitas vezes a gente aprende, né? Que a vida é só isso, né? Nascer, crescer, casar, trabalhar, né? Se multiplicar e aposentar e morrer, sabe? Para mim a vida, ela é mágica, né? Ela é mágica, tem muita arte, né? Eu acho que a vida para mim é arte, viver uma arte, né? E para quem tem assim uma alma de artista, sabe? A importância que é a gente tirar a mão do controle, a gente permitir, né, se permitir sentir o que a gente sente, a gente deixar a vida surpreender a gente, muitas vezes a gente perceber significados em situações é, que não necessariamente que não necessariamente é o significado mais assim claro, vamos dizer assim, né? Então aí entrando até nessa coisa de a gente ter um olhar mais de poeta perante a vida, o olhar da criança, né? Essa coisa, enfim, estou aqui, estou viajando, né? Mas eu acho importante isso. E aí esse livro, ele traz justamente duas crianças nessa postura de abertura para a vida, né? De abrir o coração e deixar a vida ensinar e mostrar muita coisa, né? Que a gente não imaginou. É isso. Eu achei esse livro uma lindeza, assim, uma belezinha. Adorei mesmo. E acredito que vai ser uma história que eu vou querer reler em algum momento, e porque é um livro que faz justamente você que está em qualquer idade, né,
abrir o coração para a vida. É isso. E um beijinho para vocês. Eu espero que a semana de vocês seja ótima. E a gente se vê então no próximo vídeo. Eu já terminei um outro livrinho também que, nossa senhora, ele é pequenininho, mas potente. Eu tô aqui pensando como é que eu vou falar sobre ele, porque traz muitas polêmicas, sabe? Mas eu vou gostar de conversar com vocês sobre essas coisas. Eu adoro falar sobre coisas assim mais que não são muito ditas, né? Enfim, né? Psicanalista, né? Psicanalista tem essa tendência, assim. Tá, então a gente se vê na semana que vem, no próximo vídeo. Um beijinho.